E na análise do exercício é importante que a gente entenda sobre alguns fatores, como por exemplo, quais são os movimentos articulares que estão ocorrendo nesse exercício, quais são as fases, fase concêntrica e fase excêntrica, qual tipo de alavanca, por exemplo, que ocorre durante a execução desse movimento, quais são os músculos que estão sendo ativados com prioridade durante a execução desse exercício. Então são fatores importantes para que a gente consiga entender sobre o exercício e também saber como aplicar esse exercício no melhor momento possível. Ou seja, se você entende quais são os movimentos articulares, se você entende quais são os músculos que estão sendo ativados com prioridade, quais são os músculos agonistas, por exemplo, qual é o tipo de alavanca, entender sobre o braço de resistência, por exemplo, qual o tamanho desse BR, por exemplo, são fatores que vão fazer com que a gente escolha o exercício no melhor momento possível e também que a gente consiga combinar esse exercício da melhor forma possível com outros exercícios do programa. Então, você entendendo sobre esses fatores, você vai selecionar um determinado exercício, depois você vai selecionar outro exercício que combina ou contemple o outro exercício também. Depois você vai selecionar outro exercício para que você tenha uma sessão de treinamento mais completa possível, abrangendo ali todas as questões que são necessárias dentro de um programa. Então, movimentos articulares, quais são os músculos ativados, sistemas de alavanca, as fases do movimento, se é a fase concêntrica, fase excêntrica, em qual momento do exercício que essas fases ocorrem, por exemplo, qual a relação comprimento-tensão, por exemplo, que esse exercício oferece para o músculo, né? Se é um exercício que coloca o músculo mais em encurtamento, se coloca o músculo mais em alongamento, por exemplo. Então essas questões vão nos norteando para que a gente vá selecionando os exercícios dentro de uma sessão de treino. Porque senão a gente acaba fazendo o seguinte, a gente acaba colocando exercícios dentro de uma sessão e muitas vezes esses exercícios eles têm as mesmas características. E o ideal é que a gente consiga selecionar exercícios para contemplar ao máximo a necessidade ali do corpo humano.